Boa noite. Está a começar o telejornal com as notícias que marcam a atualidade nacional e internacional. Bem-vindo. Em Maputo, especialistas de vários países estiveram hoje reunidos para debater o papel da jurisdição constitucional na proteção dos direitos fundamentais na era digital. A transformação digital está a mudar a forma como as sociedades vivem, comunicam e exercem os seus direitos. Mas a velocidade da inovação tecnológica está também a criar novos desafios para os tribunais, os legisladores e os próprios Estados. Para refletir sobre estas mudanças, o Conselho Constitucional promove em Maputo uma conferência internacional sobre a jurisdição constitucional e direitos fundamentais. A inteligência artificial, a vigilância algorítmica, a circulação massiva de dados, as plataformas digitais a que aderimos acriticamente colocam-nos questões que, atrevo-me a dizer, nenhum constitucionalista do século XX poderia ter antecipado. Magistrados, acadêmicos e investigadores de Moçambique, Angola e Macau discutem temas como inteligência artificial, proteção de dados, soberania digital e liberdade de expressão no ambiente virtual. Sabemos que o constitucionalismo surgiu para limitar o poder do Estado. No entanto, atualmente, os direitos fundamentais não são apenas ameaçados por atos estatais. São ameaçados por entidades privadas globais, suscitando debates sobre questões de soberania digital. São ameaçados por algoritmos opacos, suscitando debates sobre os limites da vigilância por contraposição à privacidade e à defesa contra abusos no espaço digital. Para Lúcia Ribeiro, o avanço tecnológico só faz sentido se for acompanhado por garantias efetivas de respeito pelos direitos e liberdades dos cidadãos. A conferência decorre sob o lema Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais, Diálogos Transnacionais na Era Digital e procura reforçar a cooperação entre instituições acadêmicas e judiciais do espaço lusófono no momento em que os desafios tecnológicos ultrapassam fronteiras e exigem respostas cada vez mais concertadas. O Presidente da República, Daniel Chapo, recebeu esta sexta-feira em audiência uma delegação do Conselho Islâmico de Moçambique, CISLAMO. No encontro, o CISLAMO apresentou ao chefe de Estado contributos em torno das reformas em curso em Moçambique. Segundo o representante do Conselho Islâmico de Moçambique, Abdul Rahman, o objetivo da audiência foi partilhar as principais inquietações da comunidade muçulmana. O CISLAMO reiterou o seu compromisso de continuar a contribuir para o desenvolvimento de Moçambique. O chefe de Estado foi muito bom mesmo. Nem posso dizer que é acima das expectativas, porque esperávamos que também fôssemos bem recebidos. Conhecemos o chefe de Estado que temos e esperávamos com isso, mas também acolheu as nossas preocupações e esperamos que elas sejam realmente reflitas. A esperança que nós temos é que depois desse exercício longo que está sendo feito, não é, a iniciativa do chefe de Estado, COTE, não é, nós possamos ter depois deste exercício em Moçambique, construído por moçambicanos, normas moçambicanas que reflitam nas leis em Moçambique. Esperamos ter isto, e isto é algo inédito depois de todo este tempo, desde a independência, não é? ExxonMobil descreve como fantástico o progresso até aqui alcançado do projeto de gás do Rovuma. A diretora da petrolífera norte-americana esteve reunida esta sexta-feira com o presidente da República. Daniel Chapo recebeu também em audiência o secretário-geral da Confederação Africana de Golfo, de visita a Moçambique, para consolidar a parceria com o Estado moçambicano na promoção do Golfo. I was able to express that ExxonMobil is encouraged by the progress that we've made on the Rovuma project. It's a very significant project for the country. It's a very significant project for ExxonMobil and our co-venture partners. We were very much encouraged by the warm reception that we had, and we made a commitment that we would be working together with the government to be able to bring this important project forward for the benefit of Mozambique. We were well received by His Excellency the President, and we are deeply inspired by his vision to
to create a tourism hub in Nyambani, and in particular to grow golf as part of the tourist industry in this country. This country is well positioned to embrace this initiative in the sense that geographically is well positioned. It's got all the surrounding countries around it. It's got the climate, it's got the beaches, it's got everything that will work towards the growth of the industry. A Ministra da Educação e Cultura assegura que Inhambane reúne as condições para a realização da 16ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares, agendados para agosto próximo. A constatação foi feita após uma visita de inspeção aos campos e locais de alojamento selecionados para o evento. Há cerca de 3 meses da realização do Festival Nacional de Jogos Desportivos Escolares, o Ministério da Educação e Cultura intensifica os preparativos para assegurar o sucesso do evento. Esta sexta-feira, a ministra do Pelouro avaliou o nível de prontidão das infraestruturas desportivas e locais de alojamento das delegações que vão escalar Inhambane para a 16ª edição. Estamos todos confiantes e preparados, né? Agora o mais importante é limar o que não está bem, então todos vamos trabalhar no sentido de resolvermos o problema dos campos que nós constatamos que são desafiadores. Precisamos de ter algumas balizas, precisamos efetivamente de organizar principalmente em relação ao basquetebol, em relação ao voleibol, ainda precisamos de montar os pilares, a rede, precisamos de organizar o chão, mas estamos todos confiantes. Segundo Samaria Tovela, já há parceiros que estão a apoiar o evento, orçado em cerca de 50 milhões de meticais. Estamos a contar também com algumas empresas que estão nos a oferecer em termos de serviços, isso para nós é muito importante. E vai adquirindo isto, aquilo, e aquilo vamos juntando e vamos resolvendo o problema. É o que estamos a fazer. E por outro lado também, a nível local, estamos a ter muitos, principalmente os que estão a fazer a gestão de alguns campos, estão-nos a apoiar exatamente na questão da organização, na reparação. Então toda a gente está mobilizada e toda a gente está nesta, quer dizer, neste espírito de tudo que temos que fazer para que os jogos sejam um sucesso. A 16ª edição dos Jogos Desportivos Escolares terá lugar nas cidades de Inhambane e Machis, devendo reunir centenas de alunos de todas as províncias do país. Ministro da Defesa visita a República da África do Sul. Cristóvão Chum procura apoio para modernizar a GFAD. A África do Sul tem sido um dos países que é escolhido por Moçambique para treinar os seus militares, desde os níveis de soldados, sargentos e oficiais, ao nível, por exemplo, do Exército. Nós temos vindo a treinar os nossos militares na África do Sul. Ao nível da Força Aérea, grande parte dos pilotos que tripulam as nossas aeronaves são treinados também na África do Sul. Temos um grupo de militares que nos próximos dias também vai concluir a sua formação aqui na África do Sul, incluindo também técnicos de manutenção de aeronaves. Na Marinha também no passado treinamos e ainda durante esta visita acordamos que vamos continuar a treinar os nossos militares em diferentes áreas da Marinha de Guerra, para além da saúde militar, que é uma área estratégica de cooperação com a África do Sul, que também vamos aprofundar nos próximos tempos. Como se sabe, a África do Sul é um dos grandes países ao nível africano que constrói navios, constrói aviões, constrói viaturas de combate, munições, equipamentos de comando, controlo e inteligência, para além de outro tipo de produtos e serviços que têm interesse, digamos assim, para a defesa de Moçambique. Então, a nossa visita para esta área de indústria de defesa é de podermos ter uma parceria estratégica com a África do Sul, que possa trazer a África do Sul a investir em Moçambique, ou que nós estivemos a discutir com o Ministério da Defesa da África do Sul, é de que nós não queremos ser compradores de produtos e serviços da África do Sul. Mas, tal como acontece em outras áreas econômicas,
Nós queremos que a África do Sul invista no nosso país, porque é um país também com muitas oportunidades, é um país extremamente rico, Moçambique, e, portanto, a África do Sul tende a olhar para Moçambique também como um país de oportunidade. Mandatário do Presidente da República desafia a nova Secretária de Estado, a Inhambane, a encontrar fórmulas para a reconstrução do tecido social e econômico severamente afetado pelas manifestações pós-eleitorais e eventos climáticos. Américo Muchanga apelou ainda à estreita colaboração entre os órgãos de governação descentralizada com foco no desenvolvimento da província. Nos últimos anos, a província de Inhambane foi assolada por vários fenómenos entre as manifestações pós-eleitorais e ciclones que deixaram marcas em diversas famílias. Foi neste contexto que o mandatário do Presidente da República desafiou a recém-nomeada Secretária de Estado em Inhambane, Arsênia Massing, a encontrar fórmulas para reconstruir a vida social e econômica da população na província de Inhambane. A província exige uma liderança que não apenas administre, mas que também inspire e reconstrua a vida social e econômica da população desta província. Assegurar a coordenação das ações de prevenção, preparação, mitigação e de resposta aos desastres naturais na base de um plano de ação estruturado. Américo Muchanga apelou à colaboração entre os órgãos de governação descentralizada e outros atores com vista ao desenvolvimento da província. No intuito de não deixar ninguém para trás, a Secretária de Estado precisará viabilizar a colaboração de todos e de cada um, em particular do governador da província, através dos mecanismos de coordenação formais e de iniciativa pessoal, também com o apoio de outros quadros. A secretária de Estado cessante, Benedita Lopes, solicitou o apoio à empossada para dar continuidade aos ganhos alcançados. As pessoas passam, mas as instituições permanecem, sustentadas pelo compromisso coletivo de servir os cidadãos e promover o bem-estar das populações. Inhambane tem quadros aqui presentes. Inhambane nunca esteve estagnado, esteve a trabalhar. Vamos continuar com o trabalho que foi iniciado pela nossa antecessora, com o Socialista Governador da província. Várias individualidades, funcionários e a população estiveram presentes no ato da apresentação pública da nova Secretária de Estado em Inhambane. Ministro da Administração Estatal e Função Pública destaca nas Nações Unidas a iniciativa presidencial do Diálogo Nacional Inclusivo como um processo político que visa consolidar a paz e a estabilidade em Moçambique na sequência do período de tensão pós-eleitoral em 2024. Inocêncio Impissa representou o governo de Moçambique em Nova Iorque na Conferência Internacional sobre o Desenvolvimento Sustentável, na qual afirmou que não há futuro sustentável sem paz e sem inclusão. Minister Impissa, we could come to you now. Please enlighten us on what Mozambique is doing to advance the targets of SDG 16. Mozambique is implementing a comprehensive set of reforms aligned with the 2030 agenda. Our national development strategies 2044 sets out a long-term vision for inclusive, resilient and sustainable development grounded in the economic transformation, human development, climate adaptation, environmental sustainability and good governance. O ministro Inocêncio Impissa centrou igualmente a intervenção do governo de Moçambique, destacando o diálogo nacional inclusivo em curso no país. No justice can thrive when there are instability, and no young people can find opportunities in an environment of fear, insecurity and instability. In this spirit, since the end of 2025, Mozambique has been conducting an inclusive national dialogue launched by His Excellency Daniel Chapo, the President of the Republic of Mozambique, a political process aimed at consolidating peace, national reconciliation and stability following a period of post-electoral tensions we have lived in Mozambique. Significant challenges remain. Overcoming them requires sustained inclusive dialogue, social justice, economic opportunities for young people. Impissa disse em Nova Iorque que com o diálogo procura-se reforçar a unidade nacional e promover a
a governação mais participativa. Moçambique apoia o reforço de parcerias mutuamente benéficas para a aceleração dos progressos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 16 e da Agenda 2030. O representante do governo moçambicano na 7ª edição da Conferência de Alto Nível do ODS, Inocêncio Impisa, afirmou em Nova Iorque que o governo está apostado em tornar as instituições do Estado fortes e deu exemplo da recém-criada Escola de Governação como um dos compromissos orientados na gestão pública para resultados. As nações expressaram profunda preocupação pelo facto de o mundo estar a ser atingido por graves tensões geopolíticas. Over 117 million people have been forcibly displaced worldwide. A presidente da Assembleia Geral da ONU mostrou-se igualmente preocupada com a queda da ajuda ao desenvolvimento internacional. Today, 1/4 of humanity lives in conflict-affected countries again. Official development assistance declined by 6% in 2024 and is projected to fall even further. Há necessidade de um forte investimento em instituições públicas em vários países. The recently established School of Governance in Mozambique reflects our commitment to results based on public management and professional services. Only 35% of the targets are on track and show moderate progress. This should lead us to a more concrete and pragmatic way of working. With only 4 years left before 2030, principles remain essential, but they must be followed by implementation. Mozambique strongly supports the strengthening of mutual beneficial partnership, resource mobilization, and the sharing of best practice to accelerate progress toward SDG 16 and broader 2030 agenda. Mozambique will continue to work with determination alongside civil service, civil society, the private sector, and the United Nations and partner countries. Thank you, Minister Impisa. Our wonderful speakers. The countdown clock. Centro de Integridade Pública defende que os órgãos reguladores em Moçambique devem ser independentes do governo. A organização entende que a dependência em relação ao executivo pode influenciar as decisões dos órgãos reguladores e criar conflito de interesse. O Centro de Integridade Pública lançou o estudo de avaliação do Sistema Nacional de Integridade de Moçambique. O documento avaliou cerca de 18 entidades do setor político, sistema administrativo e regulatório, sistema judicial e de aplicação da lei. No nosso caso, todos os órgãos reguladores são tutelados pelo governo. Isto claramente que cria pressões sobre os órgãos reguladores, cria interferência sobre os órgãos reguladores e até pode influenciar decisões dos órgãos reguladores. Reparem que o nosso país tem muitas empresas públicas e um órgão regulador tutelado pelo executivo, ele acaba criando aqui assimetrias de informação, porque as empresas públicas acabam sendo beneficiadas por esta tutela governativa em detrimento, por exemplo, de empresas privadas. A nossa linguagem tem que também estar carregada de algum sentido positivo, algum sentido positivista, algum sentido de esperança, para não dizermos que tudo aqui não vale e não serve para nada. Tem o risco de polarizar mais ainda a sociedade, por um lado, mas por outro lado, pôr em causa as instituições. A título de exemplo, foi dito aqui pelo Dr. Esmeraldo, e muito bem dito, que os riscos existem em todas as instituições, mas onde existe menos risco, se calhar, é nos tribunais. O Executivo diz que o estudo constitui contributo relevante para o fortalecimento do Sistema Nacional de Integridade. Se a integridade almejada enfraquece a legitimidade das instituições, sem a transparência reduz a confiança dos cidadãos e sem a responsabilização compromete-se o esforço de desenvolvimento do país. O evento contou com a participação de académicos e dirigentes de empresas públicas e privadas. Vamos agora à informação cambial.
Começamos pelo rand, a moeda sul-africana, o valor de compra é de 3,85 meticais a unidade, a venda 3,92. O dólar americano 63,25 meticais a compra, a venda 64,52. O euro 72,56 meticais a compra e a venda 74,1. E é tempo agora para o tempo. Vamos conhecer as temperaturas máximas e mínimas previstas para amanhã em todas as capitais provinciais do país. 24 graus de temperatura máxima e 19 de mínima é a previsão amanhã para Maputo. A cidade de Xai-Xai poderá registrar 25 graus de temperatura máxima e 20 de mínima. Inhambane poderá registrar amanhã 25 graus de temperatura máxima e 21 de mínima. São esperados amanhã na cidade da Beira 28 graus de temperatura máxima e 20 de mínima. Chimoio poderá registrar 20 graus de temperatura máxima e 15 de mínima. A previsão amanhã para Tete é de 28 graus de temperatura máxima e 16 de mínima. Quelimane poderá registrar 27 graus de temperatura máxima e 18 de mínima. A previsão para Nampula amanhã é de 28 graus de temperatura máxima e 18 de mínima. Pemba poderá registrar 29 graus de temperatura máxima e 21 de mínima. A previsão para Lixinga é de 22 graus de temperatura máxima e 12 de mínima. Começa este sábado a segunda temporada do programa Comunidades e Histórias da televisão de Moçambique com curiosidades de Mambone, distrito de Govura, em Inhambane. Estamos de volta e ainda com assuntos que marcam a atualidade nacional. Os mais de 200 cidadãos malauianos que entraram em Moçambique fugindo da xenofobia na África do Sul já estão a caminho do seu país. O grupo permaneceu mais de 3 dias no terminal da Junta. Na quinta-feira, a televisão de Moçambique reportou um drama vivido por cidadãos malauianos que se encontravam no terminal interprovincial da Junta por cerca de 3 dias, idos da África do Sul por motivos de violência xenófoba. Esta sexta-feira, a Direção Nacional de Migração convocou a imprensa na cidade de Maputo para o balanço das atividades dos primeiros 5 meses do ano e foi questionado sobre que tratamento terá sido dado a este grupo. 44 portavam consigo os seus passaportes e 157 em situação de indocumentados. Dizer que hoje mesmo tivemos a informação dos colegas que estavam em plantão que os últimos 11 já seguiram viagem para o Malau. O porta-voz falou também do repatriamento de moçambicanos a partir da África do Sul. Em relação aos cerca de 800, foi feita a triagem e os dados foram divulgados pelo governo e o resto vamos recebendo alguns concidadãos nossos por permanência legal. E em relação à permanência legal, não porque todos não têm passaportes. O problema é que alguns extrapolam aquilo que é o período estabelecido para estadia num determinado país. Temos a isenção do visto com a África do Sul no período de 30 dias. Durante os 5 meses em referência, foi constatado um fluxo migratório intenso nas fronteiras nacionais. Registrou-se um movimento migratório de 2.465.966 viajantes, dos quais 1.092.285 do movimento de entrada e 1.373.731 do movimento de saída, contra 2.090.241 do mesmo período de 2025. O Senam informou também que foram repatriados 698 cidadãos estrangeiros, a maioria de nacionalidade bengali, paquistanesa e etíope, devido à imigração clandestina, permanência irregular no país, falta de meios de subsistência, retorno voluntário, entre outras causas. O Instituto Nacional das Comunicações vai iniciar trabalhos para a implementação da tecnologia de quinta geração nos serviços de telecomunicações. Considerada vital na dinamização do desenvolvimento socioeconômico, a tecnologia 5G será objeto de discussão e aprovação
na 5ª Conferência Nacional das Comunicações, que irá decorrer de 22 a 23 de junho em Maputo. Pelo menos 350 participantes, entre figuras ligadas ao setor das telecomunicações e convidados estrangeiros, vão tomar parte da 5ª Conferência Anual das Telecomunicações, a decorrer na próxima segunda e terça-feiras em Maputo. A conferência tem como pilar o objetivo primordial de discutir aspectos relacionados com a migração digital, a integração de novos serviços da 5ª geração nas telecomunicações, bem como assuntos que são candentes na nossa sociedade, como o impacto que os desastres naturais têm no nosso ecossistema de comunicações e diversos assuntos. Um deles que é também candente para a nossa sociedade é a questão relacionada com a tarifa e os modelos concorrenciais existentes. Mas o Instituto Nacional das Telecomunicações mostra-se também preocupado com as elevadas taxas de fraudes e crimes cibernéticos. Nós temos que ter os nossos números de telefone devidamente registrados. Uma vez que tenhamos registrado com biometria, é muito difícil e complexo conseguir clonar este número. Já não é tão fácil como quando vamos com uma cópia de BI e solicitamos aquele senhor da operadora para fazer um cartão de segunda via, porque já não o pode fazer, precisa da sua biometria. Registrar os cartões SIM agora é uma necessidade para garantir que essas fraudes não acontecem. Depois tem a ver com onde e o que damos às pessoas quando recebemos SMS. Existem SMS que chamamos de OTP, são aquelas que nós recebemos no nosso telemóvel que têm entre 4 a 6 números. E sempre que recebemos e alguém nos pede aquele número, não devemos dar de forma alguma. E tudo acontece numa altura em que o setor das telecomunicações prevê alargar a cobertura dos seus serviços para 90%. Atualmente, a cobertura da rede de telecomunicações situa-se em 80,2%. A inclusão das pessoas com deficiência auditiva nos serviços públicos começa a consolidar-se com a formação de profissionais de instituições do Estado. O acesso à justiça, a proteção às pessoas com deficiência e outros serviços públicos continua a representar um desafio para muitas pessoas com deficiência auditiva no país, sobretudo devido às barreiras de comunicação existentes nas instituições públicas. Para responder a esta realidade, a Remote Line está a estabelecer parcerias estratégicas com entidades públicas para capacitar profissionais em matérias de deficiência, direitos humanos e língua de sinais. Hoje é o dia em que nós testemunhamos a implementação da inclusão, a implementação da acessibilidade em instituições públicas, que são instituições de base, neste caso, justiça e proteção e segurança. Então, nós, como Remote Line, oferecemos bolsas de formação, de capacitação para funcionários do Estado, neste caso, juristas do Instituto de Patrocínio Jurídico IPAS, para que possa ter capacidade de lidar com questões de direitos humanos, deficiência e língua de sinais. A representante do IPAS afirma que o conhecimento da língua de sinais e da comunicação inclusiva é essencial para garantir o acesso aos serviços sem discriminação ou barreiras. Que a língua dos sinais aprendida e a leitura dos direitos feita hoje se transformem amanhã em prática diária dos nossos balcões, com respeito, paciência e celeridade. A nova turma da PRM, que se abre hoje, sejam bem-vindos a esta missão. Que a polícia e o IPAS continuem caminhando juntos na defesa da legalidade e do direito e do Estado de Direito. Os funcionários do IPAS que concluíram a capacitação receberam certificados, marcando o início da terceira edição do Programa de Formação em Deficiência, Direitos Humanos e Língua de Sinais. O programa é destinado a agentes da Polícia da República de Moçambique e terá duração de 3 meses. O governo de Gaza pretende estabelecer uma parceria com a TVM para a divulgação integral da segunda Conferência de Investimentos, cujo lançamento está marcado para o mês de julho próximo.
A intenção expressa pela governadora Margarida Mapanzen está esta sexta-feira durante uma visita de cortesia à televisão pública. Gaza prepara a segunda conferência de investimentos numa altura em que a província se refaz dos danos causados pelas intempéries. Através do evento público ou privado, em que a Câmara de Comércio de Moçambique é parte integrante, Margarida Mapanzen pretende captar recursos nacionais e estrangeiros para vários setores, com destaque para a agroindústria e pecuária. A governadora de Gaza afirma ter encontrado na TVM um parceiro seguro e de confiança. Discutimos os termos e condições em que essa parceria vai acontecer e onde prevemos também uma assinatura de um memorando no âmbito da preparação do mesmo. Dizer que saímos daqui bastante satisfeitos por esse acolhimento e sentimos que a televisão de Moçambique vai dar mais visibilidade àquilo que é a preparação e realização da nossa conferência. Já com a confirmação de participação de diversos agentes económicos, a governadora de Gaza quer que a TVM promova o maior evento de negócios da província. Vai ajudar na divulgação daquilo que são as grandes potencialidades que a província de Gaza tem, e que destacamos as áreas da agricultura, pecuária, turismo, recursos minerais, e através dessas áreas poderá se influenciar para tantas outras, sobretudo no que diz respeito a infraestruturas. Para a TVM, o apelo do governo de Gaza responde à missão da televisão pública. Do ponto de vista estratégico, os governos provinciais e aquilo que são as suas atividades têm um peso enorme naquilo que é a estratégia de atuação da televisão de Moçambique. Então, para nós, isto representa um voto de confiança que o governo da província de Gaza deposita na televisão de Moçambique, e nós esperamos poder, com a nossa competência, com a nossa entrega, com o nosso compromisso, com o nosso profissionalismo, esperamos poder oferecer um serviço de qualidade e contribuir para aquilo que de facto se pretende, que é a divulgação deste grande evento. Para Vítor Nhatitima, é uma oportunidade da TVM de mostrar a sua capacidade na promoção do empresariado nacional. Pensamos que também este evento pode servir de uma montra para que a gente possa mostrar ao mercado qual é a nossa capacidade, o que é que nós temos do ponto de vista de equipamento, material, para a organização deste tipo de eventos. Nós sabemos que o mercado moçambicano tem ou é preferencial para a organização de conferências, para a organização de seminários. Os dois parceiros vão rubricar em breve o acordo para a materialização do compromisso. A segunda conferência de investimentos de Gaza está marcada para novembro próximo, mas o lançamento do evento irá acontecer no próximo mês de julho. Comunidades e Histórias está de volta. O documentário produzido pela TVM retrata a identidade cultural dos moçambicanos, a origem das etnias, ancestralidade, tradições, crenças, mitos e demais curiosidades. A presente temporada começa com a mítica e famosa região de Mambone, no distrito de Govura, em Inhambane, temida e caracterizada como epicentro de curandeiros perigosos, feiticeiros e muita magia. Govuro é originalmente Goulo. O nome foi transformado pelos portugueses quando chegaram à região, como resultado de não saberem pronunciar corretamente Goulo. A equipa de Comunidades e Histórias viajou até Nova Mambone, região temida em toda a zona sul por se considerar epicentro de superstição. Tem muitos curandeiros aqui. Curandeiro tem. É terra de curandeiros aqui. Por causa daquele Junjo. Junjo. Chama-se Junjo. Junjo. A mulher com as mamas mas bonita. Por baixo é uma cauda de peixe. De peixe. Não pode ser uma pessoa que virou hipopótamo. Sim, pode ser. Encarnou e ficou animal. Sim. Essa aí é que faz maldade. Isso acontece. Isso acontece. Isso acontece. Essa aí é que vira os barcos. Se você tomar banho na praia sem pedir permissão, posso desaparecer? Sim. Pode não ser bom, pode ser mosquito.
Mosquito na praia? Mosquito. Mosquito na praia. Por isso vocês dizem ouvir de Mtinha. Por isso é mais perigoso aqui, nessa praia aqui. Pode ver assim, está limpo assim, mas de repente você chega, vem em frente, tem água. Quando não tem água. Mas está seco assim, não tem água. Mas você passou as vistas a ver água. Mambone é igualmente conhecida como terra de espíritos Ndau, onde entregar uma filha aos curandeiros como forma de pagamento de dívida é muito normal. E se a pessoa não cumprisse? Mas sempre chegava o tempo de cumprir, porque os espíritos maus vinham lhe atacar até conseguir saber que isso aqui é porque levou alguma coisa em Mambone. Há pessoas que até esse momento estão a pagar. Há aqueles que dizem que até entregam as filhas. Há muito tempo pagava-se por uma pessoa ou por uma filha. Sim. Mas agora não. Ao contrário, agora paga-se por uma cabeça de vaca. A crença, mitos, lendas, magias e feitiçaria tornaram Mambone uma terra que até hoje ficou nos anais da história como lugar sinistro e tenebroso. Temos em estúdio Agda Macuacua, que é jornalista e também editora do programa Comunidades e Histórias, que está de volta e na segunda temporada para uma breve conversa aqui em estúdio. Agda, boa noite, colega. Boa noite, Eunice. Boa noite, caro telespectador. Bem-vinda ao telejornal. O que traz esta segunda temporada do programa? Segunda temporada traz muita coisa mítica, muita magia, muita feitiçaria, muita superstição. Diferentemente da anterior temporada, em que em algumas regiões encontrávamos conteúdos misturados com a nossa história. Exemplo de Gaza, quando fomos a Manjacase, onde fomos beber a história de Ngungunhane, o último imperador de Gaza, o Império de Gaza, que até corporizou as duas edições. E fomos também a Nwadjaane, a terra natal do arquiteto, não é, da Unidade Nacional, o Eduardo Mondlane. E também Magude, na província de Maputo, que fomos lá encontrar a história de Magiguana Kossa. Mas nesta edição, começamos pela província de Inhambane, lá no norte, no distrito de Govuro. Fomos a Govuro porque escolhemos Govuro para abrir esta temporada, Mambone, por ser uma terra muito temida, como diz a peça, uma região caracterizada como sendo de muita superstição. E, de facto, fomos encontrar lá histórias que testemunham aquilo que já previamente tínhamos identificado. Eu já ia perguntar, e Agda saiu de Mambone com esta impressão, com a impressão de que as histórias ouvidas são reais, as coisas realmente acontecem? Sim, ou ficamos só no campo da superstição? Não, é real. É real mesmo, porque os próprios intervenientes da história toda, eles contam aquilo da forma como aquilo acontecia, como os curandeiros faziam as magias lá. Como viu na peça, em algum momento aquilo parecia um pouco de piada, porque eu não imagino mosquitos na praia, mas lá dizem que é normal. E teve alguma experiência, ouviu alguma coisa, podemos considerar anormal? Olha, que nem quis ver. Nem quis ver, mas eu fiquei naquela de que, de facto, não é só impressão, é real. Porque as fontes que nós arrolamos para entrevistarmos, para nos contarem essas histórias que nós já trazíamos, porque são histórias que a gente ouve no dia a dia e que são associadas à região de Mambone. Então, quando fomos lá, procuramos pessoas idôneas, pessoas idosas, conhecedoras da terra, não é? Dos factos lá. E, curiosamente, falávamos com os líderes tradicionais. E eles são fontes seguras, são fontes orais, são fontes primárias. E eles nos confirmavam tudo aquilo que nós já trazíamos, como histórias, não é? Que se contam, lendas, mitos. Mas eles diziam que não, é verdade. Isso acontecia aqui em Mambone e que agora já tende a reduzir. Mas que é verdade. Tudo aquilo que trouxemos ali é verdade, acontece.
E esta segunda temporada vai trazer quantas edições é que vão fazer parte desta segunda temporada? Vai versar apenas sobre várias histórias, vários episódios de Mambone, ou vai abraçar outras regiões do nosso país? Vamos abraçar outras regiões do país. Fomos a Inhambane. Em Inhambane conseguimos fazer 7 distritos. Começamos por Mambone e vamos descer até a própria cidade de Inhambane. Ainda vamos trazer Massinga, Funhaloro, Vilanculo, um pouco de Inhassoro. E olha que é curioso, toda a região de Inhambane, não encontramos histórias associadas, passa a redundância, a nossa história de resistência colonial, como eu falava de Maguiguana e Ngungunhane. Lá só encontramos histórias de superstição, histórias de mitologia, histórias de crenças, tradição, o que de alguma forma até não é mau, porque trouxemos, por exemplo, em Vilanculo, ficamos a saber de onde vem Vilanculo, que parte de numa comunidade chamada Belane. Não vamos esgotar as histórias revelar, porque as pessoas, claro. Os telespectadores, todos nós temos de estar Mas para além dessas histórias de superstição, como é que o telespectador pode ter acesso a esta primeira edição, ou a primeira temporada, ou a segunda temporada? A segunda temporada vamos lançar já amanhã, a partir das 19 horas, no canal nacional, aqui da TVM, e também lançamos no canal internacional, não é repetição, lançamos no canal internacional às 17 horas no domingo, amanhã às 19, aqui no canal nacional. Mas olha, eu dizia, Eunice, que não são só histórias de superstição. Há muito aprendizado ali, porque Comunidade de Histórias não traz só essas histórias de superstição. Nós vamos buscar a nossa identidade como moçambicanos, a nossa tradição, outras realidades, até a origem das etnias, os apelidos, por exemplo. Muito obrigada, Águeda. É um pouco disso que a gente traz. Sabe como é que o tempo funciona aqui em televisão? Claro, vamos certamente ter estes detalhes todos ao longo das edições que vão ser transmitidas aqui. Muito obrigada uma vez mais. Mineradora Kenmare vai aplicar $500 mil norte-americanos correspondentes a mais de 32 milhões de meticais em programas de coesão social na província de Nampula. Em parceria com a Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, MASC, o programa será implementado nas regiões extrativas de Moma e Larde. O advento das descobertas e exploração de minas e hidrocarbonetos em Moçambique projeta a médio e longo prazos desenvolvimento para o país em geral. Igualmente, tem sido gerador de conflitos sociais nas comunidades devido à alegada inobservância de princípios legais ou mesmo ambientais, prejudicando desta forma as comunidades onde os recursos são extraídos. A comunidade de Larde e Moma, em Nampula, pode ser uma realidade. Se nós formos a olhar, grande parte das comunidades tem fragilidades no que concerne a coesão social comunitária e é importante fortalecer. O programa tem 3 grandes objetivos. O primeiro, que é construir um fórum integrado que comporta governo, sociedades e a própria empresa, e a ideia é criar esta plataforma que possa permitir a participação destas comunidades. O segundo versa sobre o fortalecimento das competências ao nível da governação local e do engajamento com a empresa. E o terceiro versa sobre a promoção de mitigação e resolução de conflitos ao nível das comunidades. Para responder à ansiedade das comunidades de Moma e Larde, a multinacional vai prestar apoio multiforme direto às populações durante os próximos 3 anos, configurando desta forma o reforço do programa de responsabilidade social da multinacional. Neste momento estamos com um investimento de $500 mil para o programa, contudo a dinâmica do programa vai determinar. Acreditamos que o desenvolvimento funciona melhor quando é liderado localmente, transparente e inclusivo. É por isso que esta parceria é importante. Reúne vozes da comunidade, experiência da sociedade civil e o compromisso do setor privado para ajudar a construir uma província mais estável, próspero e inclusivo. O memorando de entendimento entre a mineradora Kenmare Resource e a Fundação MASC para a operacionalização do programa foi esta sexta-feira assinado em Maputo. Lançado oficialmente no distrito de Lugela, província da Zambésia, o projeto Juntos pelas Pessoas e o Planeta.
A iniciativa visa contribuir para a conservação sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas no Monte Mabu através da participação das comunidades. O projeto Junto pelas Pessoas e o Planeta, TOP, foi oficialmente lançado e apresentado ao governo do distrito de Lugela, na Zambésia. A ser implementado pela RADESA, a iniciativa visa a criação de mecanismos para a preservação da biodiversidade no Monte Mabu através da participação das comunidades locais. É um projeto que vai ser implementado na futura área de conservação comunitária do Mabu. É o seguimento daquele que foram todos os processos que houveram de trabalho pela conservação, pela delimitação da área de conservação comunitária e pelos meios de vida alocados no projeto Promove Biodiversidade. A administradora do distrito de Lugela espera que com a implementação do projeto vejam-se reduzidas as queimadas descontroladas e o abate indiscriminado de árvores. Queremos que sejam fortalecidas o sistema de conservação da biodiversidade, combate da exploração ilegal de recursos faunísticos, caça furtiva, monitoria e transparência no âmbito do cumprimento da responsabilidade social em prol do bem-estar das nossas comunidades locais. As comunidades pedem a expansão de mais serviços e melhoria das vias que dão acesso aos povoados. Muitas das vezes que aparecem pessoas, conforme como viram, que vêm de outros países, não é? A tirar alguma coisa do Monte Mabu. Tiram de verdade e este projeto vai ajudar a estancar, não é? O mais principal, onde vai permitir que tudo venha a acontecer com grande satisfação. E eu gostaria que realmente aquilo que está programado conforme com a população, aquilo que quer, que também o projeto traga. O projeto TOP vai ser implementado pela RADESA com o apoio da WWF num financiamento da Embaixada da Suécia. Terá a duração de 2 anos e meio. Passamos a apresentar informação relacionada à cotação do barril de petróleo bruto referente ao dia 18. Na sessão passada registrada ontem, o barril de crudo encerrou em alta, tendo sido cotado a $79,85, uma ligeira subida do preço em 0,38% em relação à sessão anterior do dia 17, em que foi cotado a $79,55. O valor da abertura foi de $78,85, o máximo atingido $80,05 e o mínimo $76,54. Impacto devastador das sanções norte-americanas obrigam Cuba a adotar reformas econômicas radicais. Os detalhes desta e outras notícias que marcam a atualidade internacional a seguir ao intervalo. Até já. Estamos de volta. Esta é a terceira e última parte do telejornal. Moçambique e Estados Unidos reafirmaram esta quinta-feira em Maputo o compromisso de aprofundar as relações de amizade e cooperação, com destaque para o reforço da parceria econômica, mobilização de investimento e a criação de oportunidades para o aumento da capacidade produtiva do país. A posição foi manifestada durante as celebrações dos 250 anos da independência norte-americana. Os Estados Unidos celebram neste 2026 2 séculos e meio de independência, declarada a 4 de julho de 1976. As comemorações que acontecem por todo lado e chegarão um pouco mais cedo a Maputo. A cerimônia decorreu esta quinta-feira na Embaixada Norte-Americana. Nestes 250 anos, a América destaca os ideais de liberdade e autodeterminação face aos problemas ultrapassados e ainda por ultrapassar, incluindo em Moçambique. A relação que estamos a construir entre os nossos dois países, com os olhos postos no futuro, é uma relação assente no respeito mútuo e na convicção partilhada de que o setor privado é o principal motor do crescimento econômico. Assente também num diálogo franco e construtivo
sobre a importância de criar um ambiente favorável ao investimento, capaz de atrair e reter capital, gerar emprego e ampliar oportunidades para ambos os nossos povos. Valoriza a segurança e a estabilidade como bases indispensáveis para a confiança e o crescimento. Que Moçambique e os Estados Unidos continuarão ligados não deverá ser dúvida, de acordo com os discursos proferidos nesta cerimónia. O governo moçambicano, representado pelo ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, quer, no entanto, uma cooperação assente no respeito mútuo e na definição de estratégias capazes de impulsionar o crescimento econômico. Moçambique valoriza uma cooperação que não se limita à assistência tradicional, mas que evolui para uma parceria econômica cada vez mais robusta, capaz de mobilizar investimento privado, tecnologia, financiamento estruturante e transformativo e oportunidades acrescidas para os setores produtivos. Importa destacar o papel dos instrumentos financeiros e de investimentos associados a projetos estratégicos, incluindo o financiamento aprovado pelo Exim Bank dos Estados Unidos no valor de 4,7 mil milhões de dólares para apoiar bens e serviços ligados ao projeto Moçambique LNG da Área 1, liderado pela Total Energies. Moçambique e os Estados Unidos estabeleceram relações diplomáticas a 23 de setembro de 1975. A 8 de novembro do mesmo ano, foi oficialmente aberta a Embaixada Norte-Americana em Maputo, marcando o início de uma cooperação que se mantém até aos dias de hoje. Parlamento do Zimbábue aprova projeto de lei que alarga mandatos do Presidente da República por mais 2 anos, ou seja, dos atuais 5 para 7 anos. O Parlamento do Zimbábue aprovou a proposta de revisão do mandato do Presidente da República com 218 votos. O projeto de lei segue agora ao Senado para aprovação. Isto vai significar implicitamente o adiamento das eleições previstas para 2028 por mais 2 anos, ou seja, até terminar o mandato reajustado. A proposta vai prolongar de 5 para 7 anos o mandato do Presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, e dos deputados, vereadores e prefeitos, cuja maioria é do partido no poder. A medida agravou as tensões políticas no país, com os críticos do governo a serem detidos e assediados com frequência. O presidente Emmerson Mnangagwa está no poder desde 2017. Substituiu Robert Mugabe, seu mentor, deposto numa revolta popular apoiada por militares. O Parlamento cubano aprova o programa de reformas econômicas que marca a viragem histórica do país. O pacote prevê uma economia de mercado aberta ao investimento privado estrangeiro, uso de moeda estrangeira pelo cidadão comum, entre outras medidas ousadas para salvar o país, mergulhado numa profunda crise econômica e sob pressão de Washington. É um programa de reforma econômica mais profundo anunciado nos últimos 70 anos da história econômica de Cuba, desde a Revolução de 1959. As reformas prevêem a transformação das empresas estatais em sociedades comerciais, por ação ou participação, autorização de empresas privadas com mais de 100 trabalhadores, participação de capitais estrangeiros do setor privado e abertura de contas em moedas estrangeiras para particulares. A imprensa internacional cita agricultura, turismo, banca e comércio geral como setores abertos ao investimento privado nacional e estrangeiro. Um novo paradigma na diplomacia econômica cubana. De acordo com as autoridades locais, os cidadãos cubanos já podem possuir mais de uma empresa privada e participação em outros negócios e serão permitidas negociações salariais com as empresas. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, fala de transformações destinadas a corrigir erros, mas sem prejuízo do socialismo. As sanções ocorrem na sequência das sanções aplicadas pelos Estados Unidos da América a Cuba, uma das quais 5 meses de bloqueio petrolífero que levou a economia cubana ao colapso. Muzingane, passado de floresta a presente de aldeia, é futuro da cidade. É o título do novo livro da sociolinguista Renato Matus, lançada no distrito de Limpopo, província de Gaza. O livro aborda o surgimento da localidade de Muzingane.
Com um total de 338 páginas, a obra literária do escritor Renato Matus relata a história da localidade de Muzingane, distrito do Limpopo, em Gaza, sua terra natal. Em cada página, o escritor convida o leitor a mergulhar nas profundezas de Muzingane, conhecer o berço, senão a planície, beber da seiva e da água dos rios que já em tempos costuraram e selaram capítulos da vida de parte dos temidos herdeiros de Ngungunyane. Quando as pessoas acreditam naquilo que estão a fazer, conseguem resultados. Aqui era mato, as primeiras casas em 77 eram palhotas, as pessoas foram acreditando que era possível avançar. Na história daquela história de Chova Duma, não é? Quando digo Chova Duma, não quero dizer que aquela carinha vai pegar. Está a dizer que eu, empurrando essa carinha, posso construir coisas, comprar uma moto, comprar uma casa melhor. Então, aqui também sempre acreditaram e estão a avançar. Os estudantes que participaram na recolha de dados para a composição do livro Muzingane, Passado de Floresta, Presente de Aldeia e Futuro de Cidade, destacam a importância do seu trabalho. Alguns me acolhiam, alguns não. Só diziam, nós não conhecemos nada, não temos nada a dizer. Alguém dizia, hoje estou cansado, volta amanhã. Bem que estava de férias, todo dia tinha que lutar por conseguir aquilo que era desafiado. Há muita coisa que não sabia, mas outras coisas vivi. O que está escrito neste livro, muitas das coisas eu conheço, porque saímos do Bilene lá em 1967. Foram os nossos pais que construíram as aldeias. Ao revisitar o passado e refletir sobre o presente, esta obra convida-nos a olhar para o futuro. Um futuro simbolizado pela expressão de futuro de cidade. O acadêmico e investigador moçambicano Renato Matus é autor de pelo menos 7 obras de destaque. A TFM informa aos telespectadores que, por questões operacionais, não vai poder transmitir hoje o jogo da Copa do Mundial Estados Unidos da América-Austrália, previamente agendado para esta noite. Tudo está a ser feito para que a retoma das transmissões ocorra amanhã. Pelos transtornos, a TVM apresenta as mais sentidas desculpas aos telespectadores e ao público em geral. E com esta nota, damos por terminada a presente edição do Telejornal. É sempre um enorme prazer trabalhar para si. Voltamos amanhã às 20. Até lá, fique bem e sempre ligado a nós.